No dia 21 de julho, nós falamos aqui no programa que mais de 10 milhões de brasileiros têm a doença renal crônica. Como vocês são maravilhosos! E chegaram muitas perguntas sobre a saúde dos rins e a gente não conseguiu ler todas. Hoje, a nefrologista a doutora Lilian Rosinha volta para responder algumas das principais questões. Doutora, seja bem-vinda ao nosso Santa Receita mais uma vez. Fico muito feliz de estar de volta. Eu fico mais ainda por saber que tem um monte de pergunta e é muito legal quando a gente tem a participação das pessoas, né? Muito legal. E bom saber que as pessoas se interessaram pelo assunto e estão preocupadas com a sua saúde, né? Que é o melhor ainda, né, doutora? Isso é ótimo. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto nas perguntas, pode ser? Perfeito, vamos começar. Então vamos lá. A primeira é da Rosânia, ela é do Rio de Janeiro. Boa tarde, minha filha acompanha desde os 9 anos com a nefrologista. Ela tem proteinúria. Isso. Proteinúria. Não toma remédio, só faz exames de sangue. É normal esse tratamento? Obrigada. Doutora, o que é proteinúria? Proteinúria é proteína na urina. Toda vez que tem esse termo, núria é urina. Então, hematúria é sangue na urina, proteinúria é proteína na urina. E não é normal, né, ter proteína na urina. A gente conversou até da outra vez que quando tem proteína na urina é sinal de que o nosso filtro, o rim, está lesionado, está inflamado, está infeccionado. Tem alguma coisa errada que ele está deixando perder a proteína. Que a proteína é para ficar parada dentro das nossas veias, né, no sangue. E aí, proteína na urina pode ser uma infinidade de causas. E o tratamento depende basicamente da causa, né? Quando é criança, geralmente, assim, se é só proteinúria, depende da quantidade de perda de proteína também. Quando a gente perde muita proteína na urina, mais do que 3,5 gramas, é muito, 3,5 gramas é muito. A gente chama de síndrome nefrótica, que já é uma coisa mais grave. Aí tem que ser um tratamento mais intenso, né? Às vezes precisa de corticoide, às vezes precisa fazer biópsia. Quando é uma proteinúria menor que 1 grama na urina, mas o rim está funcionando, não tem outras causas, aí a gente acaba acompanhando isso com exames de urina, de sangue e vai avaliando, tentando manter a proteína baixa. Tem remédio que diminui a perda de proteína na urina, então seu tratamento é muito variado. Não dá para eu te responder, tá? Exatamente, assim, né? Eu precisaria de mais informações, mas pode ser um tratamento de não fazer nenhuma medicação, de só acompanhar. Ou não, ou pode ter que ter um tratamento mais específico. Então, e ela é novinha, né? Tem desde os 9 anos que ela tem. Então, comum provavelmente na infância, às vezes. Até é comum, tem uma doença comum na infância que dá perda de proteína e na maioria das vezes faz tratamento com corticoide, que é a doença de lesão mínima que a gente fala. Faz primeiro tratamento antes de fazer uma biópsia. Então, assim, na infância pode ter sim. Mas o tratamento, assim, não sei se está correto, depende, eu preciso de muitas informações para a gente ter essa conclusão. Mas legal, gostei. E aí ela falou que ela só faz exame de sangue, provavelmente para acompanhar. Sim. Boa. Agora a gente vai aqui para a pergunta da Josima Moutinho. Ela não informou de onde que ela é. Minha filha tem doença de Berger. Quais as consequências? Por que quem é renal crônico não é aconselhável fazer exames com contraste? Então vamos lá. Nossa, duas coisas, perguntas interessantes, né? A doença de Berger, que a gente chama, ou nefropatia de IgA. É uma doença específica do rim, é uma que a gente chama de glomerulopatia primária do rim. É esse anticorpo IgA que, por uma coisa errada, muitas vezes hereditária, ele acaba atacando o rim e causando uma inflamação. E a doença de Berger é uma doença que tem uma faceta assim, muito ampla, desde só ter sangue na urina, e não tem mais nada. Parece um sanguinho no exame de urina, nem quando a pessoa faz xixi. Às vezes, proteína na urina ou até insuficiência renal, até pode levar até a precisar fazer hemodiálise, a ter falência renal. Então, assim, é muito variado. Não dá pra gente saber só, sim, ela tem doença de Berger, mas qual o nível dessa doença? É só proteinúria? É só hematúria? É os dois? Tem perda de função dos rins? E aí, assim, existe um risco, sim, de ter falência
insuficiência renal de precisar de hemodiálise, mas não é a maioria, é a minoria. É a minoria. Você sabia que é muito comum essa doença, é muito diagnosticada no Japão. No Japão ela é muito comum, porque eles fazem mais biópsia do que a gente, então acaba descobrindo mais. Porque se pegar todo mundo que tem sangue na urina, no exame de urina, e fizesse biópsia em todo mundo, talvez a gente tivesse mais diagnóstico dessa doença aqui também. Ah, então é bem aquela coisa que os olhos não veem, o coração não sente, doutora? Mas se está só perdendo sangue na urina e o rim está funcionando normal, não tem perda de proteína. Então, assim, é muito avaliação completa do paciente. E provavelmente, se ela identificou, é porque não deve ser tão simples Se ela assim. fez o diagnóstico, não deve ter sido tão simples, porque precisou fazer biópsia, né? Porque é um diagnóstico que a gente só faz com biópsia de rim. A gente não consegue fazer esse diagnóstico de outro jeito. E aí, é verdade que não pode fazer exames com contraste? E aí, a segunda pergunta, muito boa pergunta, gostei bastante dessa pergunta, assim, quem tem insuficiência renal, falência renal, doença renal crônica, o contraste é tóxico, ele é nefrotóxico, sim. Então, a gente evita nos pacientes renal crônico ou quando precisa muito ser feito, aí é aquele negócio, é risco-benefício. Porque o contraste, ele vai num monte de exame, né? Vai para fazer tomografia, vai fazer ressonância, vai fazer cateterismo quando o paciente infarta. Então, assim, precisa muito fazer. Eu não proíbo, o nefrologista nunca proíbe, mas a gente orienta uns cuidados de preparo para evitar que isso aconteça e que pode acontecer, sim, do paciente às vezes já tem uma doença renal, precisa fazer um cateterismo de urgência, não fez o preparo e evolui com uma insuficiência renal, às vezes precisa fazer até hemodiálise. Nossa, doutora. Entendi um paciente ontem no consultório, assim, que graças a Deus recuperou, ficou com uma perda de função, mas não precisou mais de hemodiálise, que faz nefropatia por contraste. É muito comum e tem que tomar muito cuidado. Que interessante essa pergunta, hein? Márcia de Pirituba, São Paulo. Eu gostaria de saber se a pessoa tem vida normal com um só rim. Obrigada. Um beijo para você, Márcia. E aí, Márcia, doutora? pode ter sim, né? Tanto que a gente tira o rim de uma pessoa para doar para outra. A gente não faria isso se não desse para ter uma vida normal. Só que tem que tomar o cuidado um pouquinho maior, porque você tem um rim só, você não tem um backup. Né? Então a gente não pode, se falhar. Então, se tiver um acidente e tiver um sangramento, tiver que tirar o rim, né? Então tem que tomar esse cuidado, né? Esportes radicais, coisas que podem ter trauma, com risco de acidente e machucar o rim, não vai ter outro. Então tem que tomar um cuidado redobrado com as doenças que podem prejudicar o rim. Hipertensão, diabetes, então assim, essa pessoa tem que ter uma vida muito, muito saudável, uma alimentação regular, fazer atividade física, não fazer uso de medicamentos tóxicos para o rim, né? Tem que ter um cuidado maior. Mas dá para ter vida normal, sim. E ainda ajudar outra pessoa, né? Com se você certeza. faz a sua doação ali. Se for por doação, nossa, que exemplo, né? Pergunta do Luiz Pereira Júnior, de Monte Dourado, do Pará. Boa tarde. A cor da urina pode indicar o mau funcionamento dos rins? E aí, doutora? Olha, é muito interessante da cor da urina, né? Porque mau funcionamento não vai vir pela cor. Né? Mau funcionamento a gente descobre pelo exame de sangue, que é a creatinina. Ou pelo exame de urina, se tem perda de proteína, a gente já conversou da outra vez. Mas a gente pode perceber algumas coisas pela cor da urina. Então, assim, se vier vermelha, se tem presença de sangue, aí a gente vai investigar a presença de sangue. Uma coisa interessante, se ela vier com espuma. Sabia que espuma na urina é sinal de perda de proteína na urina, gente? É muito interessante. Se você tem espuma na urina e você olha e fala, nossa, parece que eu pus detergente aqui no vaso, é um sinal de perda de proteína, procura um nefrologista, um médico urgente para fazer um exame. E geralmente as cores, assim, tá mais amarelada, mais escura, é mais relacionado com hidratação, né? Então é outro sinal para a gente ficar atento. Se a urina tá muito amarela, muito escura, toma água. Né? O rim tá pedindo, né? Então o xixi tem que ser um amarelo clarinho. Então E esse da água a gente aprende com a avó, desde que a gente é criança, viu? Porque a minha avó falava muito isso. Tá certa. Tá certa. Fabiana de Azevedo, de São Paulo. É verdade que coentro
pimenta do reino e anti-inflamatório prejudica os rins? Olha, boa pergunta. Coentro e pimenta do reino? Não. Nenhum medicamento, nenhum alimento prejudica os rins, tá? Eu vou até falar isso a mais. O único alimento que quem tem problema nos rins não pode comer é a carambola. Sabia disso? Gente, vocês sabiam disso? Não. Super interessante, Por quê, né? doutora? A carambola tem uma toxina que ela compromete o sistema neurológico, o cérebro, e ela é eliminada pelo rim. Se o rim está funcionando normal, beleza, come sua carambola que o rim vai eliminar essa toxina. O rim não está funcionando normal, está menos de 90% de funcionamento, opa, será que ele vai conseguir eliminar essa toxina? Essa toxina fica no sangue, ela pode ser tóxica para o sistema nervoso central, para o cérebro, pode levar até ao coma. É super grave e mais grave ainda, ela não sai na diálise. Então não adianta fazer hemodiálise. Então assim, não pode comer. Paciente renal crônico sabe disso, paciente em hemodiálise sabe disso, porque é gravíssimo. Agora, não causa problema nos rins, tá? Vamos deixar isso bem claro que tem gente que acha que causa, que não pode comer, não tem problema. Se você sabe que seu rim funciona bem, pode comer. Agora, os anti-inflamatórios, eu gostei dessa pergunta, porque sim, os anti-inflamatórios fazem mal, sim, para os rins. Existem várias complicações. Geralmente está relacionado mais com o uso frequente e prolongado, né? Quem usa por muito tempo, usa muito anti-inflamatório. Ele pode dar uma alteração como se ele causasse uma inflamação nos rins, como se fosse uma alergia no rim, né? E aí o rim pode parar de funcionar agudamente por causa de uso de anti-inflamatório. Vinha tudo bem, não tinha nada. Tomou anti-inflamatório, deu essa nefrite, e aí o rim para de funcionar, às vezes precisa de hemodiálise. E ele também pode alterar em pacientes que já têm alteração de função renal, né? Ou pacientes que estão desidratados, pacientes cardiopatas, que já têm um fluxo de sangue ali para o rim já prejudicado. O anti-inflamatório ele tira o equilíbrio hemodinâmico do rim. O rim está em equilíbrio, ele vai lá e tira ele do equilíbrio e às vezes ele piora o funcionamento do rim. E doutora, sabe o que vem na minha cabeça também? É o chás, porque às vezes as pessoas falam assim, eu vou tomar bastante chá para eu fazer bastante xixi, para eu tirar, né, esse inchaço do corpo. Sim. E já ouvi muitas pessoas, eu vou tomar muito chá de hibisco o dia inteiro, eu vou tomar chá de não sei o que o dia inteiro. E às vezes realmente você fica no banheiro, porque qualquer coisinha já apertou, o hibisco, corre pro banheiro. Tá certo. Prejudica? Então, você tocou num assunto muito bom, porque assim, chá é até uma boa opção para quem não consegue tomar água, né? Porque é uma infusão de ervas que dá um gostinho na água e aí acaba sendo água. Mas a gente tem que tomar cuidado com o chá de hibisco para o rim. O chá de hibisco ele tem um efeito como se fosse um diurético. E se a gente usa muito diurético ou muito chá de hibisco, a gente vai ter problemas de perda de eletrólitos, às vezes vai ter potássio, perde potássio, fica com potássio baixo, perda de cálcio, então pode dar problema sim. Então eu peço, chá de hibisco é gostoso porque ele é docinho, né? Quem tá de dieta é ótimo, né? Substituir aquele docinho depois do almoço. Pode tomar, mas uma xícara, não fica tomando o dia inteiro. Um litrão, né? E não precisa tomar todo dia, toma 3 vezes na semana. Então, assim, tudo com moderação. Exato. Equilíbrio. O rim adora essa palavra, equilíbrio. Já que ele faz um trabalho tão bom, não é? Vamos ajudar. É isso aí. Conceição de Macaé, Rio de Janeiro. Boa tarde, meu nome é Conceição. Gostaria de saber o que causa infecção, porque eu tenho muito. E aí, doutora? Ela falou a idade dela? Não falou. Não, porque assim, essa coisa de infecção é muito interessante. A infecção da urina, né, infecção de urina, ela é causada por quê? É uma bactéria que sai do intestino, que está ali no intestino vivendo muito bem. A mais comum é Escherichia coli ou E. coli. E aí ela consegue pelo ânus sair e subir pela uretra. E aí, a hora que ela sobe, ela chega na bexiga e na bexiga, ela parada, ela consegue se proliferar e causar infecção. Isso é a cistite, que o pessoal chama, né? Infecção na bexiga. E em alguns casos, assim, essa bactéria pode subir mais, ela pode subir para os rins e causar a pielonefrite, que é a infecção dos rins. Então, o que causa? O que é muito comum? Na mulher é muito mais comum. Simples fato da mulher tem a uretra curta, diferente do homem, e próxima do ânus, né? Então, só o simples fato de ser mulher já tem um risco aumentado de ter infecção. E aí,
Então, sim, a higiene é a principal coisa. Não pode deixar trazer nada do ânus para frente. Então, a nossa mãe falava quando era criança, O jeito de limpar o xixi? Exato, começa daí, higiene. Não pode tirar a proteção natural que a gente tem na vagina. A secreção, as bactérias que tem na vagina, elas acabam matando essa bactéria antes dela subir. Então, quem fica usando muito, lava muito, ou usa aqueles lencinhos umedecidos para limpar toda hora, sabe? Isso daí, ducha, não é legal. Depois, a bactéria subindo, o jeito da gente tirar ela é como? Fazer xixi. Por quê? O xixi é produzido estéril, sem bactéria. Então, quanto mais xixi a gente faz, mais a gente lava essa bexiga, certo? Bem aquela coisa, não segura xixi. Perfeito. Não segura xixi. E toma água para produzir mais. Então, é basicamente esses são os jeitos de evitar. E outra coisa que é muito comum é a relação sexual. A mulher pós-relação sexual sempre lembrar de fazer xixi, porque é uma das coisas que favorece a entrada da bactéria, então é uma das causas também muito comum. Doutora, a gente tem ainda perguntas e eu acho que é sempre bom você voltar pra gente. Prazer. O nosso tempo já acabou, passou rápido. Nossa, muito, já Mas foi. é muito gostoso, porque você responde de uma forma didática e eu acho isso importante pra gente saber, pra gente tomar atenção, né, do trabalho lindo que o nosso rins faz no nosso corpo, né, no que ele elimina, no que ele separa pra gente ali, então pra gente se cuidar cada vez mais. Sinta-se à vontade pra voltar sempre, porque eu acho que a gente precisa falar sempre dos nossos rins, viu? Com certeza, estou à disposição. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Você de casa aproveita, segue a doutora na internet, ó, @Lilian_Rosinha. O telefone é o 12-3924-9300 e tem um e-mail também, doutoralilianrosinha@gmail.com. Doutora, obrigada mais uma vez, viu? Ai, que bom, sinta-se à vontade na nossa casa, já te espero mês que vem, né? Já vamos continuar falando sobre isso. Muito bom a gente falar sobre a saúde e vocês são maravilhosos mandando perguntas, viu? A gente gosta muito, separa aqui pra gente continuar, tá bom?